10 anos viajamos para a Europa no inverno. Começamos ali pela França, fomos para a Península Ibérica, Península Itálica e fomos avançando, né, para o centro e a leste do continente. Alemanha, Áustria, Hungria, Croácia. Estamos agora na Polônia, né, conhecida pelo seu rigoroso inverno. E aí, a gente consegue encarar isso tudo numa boa? Neste vídeo te respondemos. A primeira coisa que precisa ficar claro quando falamos de viajar pela Europa é que a Europa é um continente bem diverso, né? Então o inverno também vai ser diverso, né, no que se refere às temperaturas. Lisboa e Roma, por exemplo, são cidades com inverno tranquilo, você não pode ir sem muitas preocupações. Parte da Espanha também. Já Berlim e Varsóvia, né, a coisa fica um pouco mais gelada, vamos assim dizer. No que se refere a Madrid, nós falamos que Espanha, né, é tranquilo. No que se refere a Madrid, a gente precisa prestar atenção com relação à sua altitude e por isso, então, ela é um pouco mais fria, mas nada muito terrível. Às vezes você pode achar que quando está nevando é o dia mais frio. Não se engane. Hoje o céu está todo aberto, com sol, mas a sensação térmica é de -10. Já pegamos neve num tempo um pouquinho mais quente que esse. Tá muito frio hoje, ó. Muito frio. Viemos aqui nos abrigar no Café Costa, que já nos salvou uma vez. Quando Laura era pequenininha, a gente estava na Escócia, numa chuva, ela de perna quebrada, um frio. Foi no Costa também que viemos nos abrigar, né? Então, acho que a gente tem uma história com esse café. Úrsula. Expresso americano. Úrsula, explica o que aconteceu. Pegamos uma tempestade de vento, muita chuva, estamos molhados, congelados, entramos num café horrível, vamos aquecer. Só sairemos daqui amanhã. É boa. E lá fora, sei lá, alguma coisa abaixo de 0. Úrsula, como é que tá o clima aí em Minas? Tá friozinho, sol falso pintado no céu e uma chuvinha, mas tá bem agradável. Mas é bem incerto, né? Muito incerto. Você tá um sol, o céu aberto, de repente chove. Mas enfim, é isso aí. Olha a poça, olha a poça. Bom, como é que a gente faz então para encarar o frio nessa parte da Europa?
Não, a gente não fica colocando um monte de casaco por cima do outro, né? Depende da qualidade do material do casaco que você vai usar. Esquece jeans. Jeans é enfeite e não esquenta. Como é que a gente faz? É o que a gente chama de efeito cebola, né? São várias cascas. A primeira coisa que você tem que usar é uma segunda pele. Se é segunda pele, não é para colocar nada por baixo, né? Você vai vestir, né, a segunda pele. E é tanto para a parte de cima quanto para a calça, né? É um material térmico, ele é fininho, mas é respirável e ele mantém o calor. Então essa é a sua primeira camada. A segunda camada, você pode usar um material como esse aqui, que a gente chama de fleece, né? Ele é fofinho, é grosso. Ou você pode usar uma blusa de lã bem grossa, enfim, né? Vai dar conta. Então essa é a segunda camada. Por cima, né, dessa camada, aí vem o casaco mais grosso, né, forrado, grosso, e é importante que ele seja impermeável e, se for corta-vento, melhor ainda, né, porque isso vai te ajudar a diminuir o calor, o frio, perdão. Aí o que acontece? Você tá andando pela cidade, você tem, né, você tá aí com esse material, tanto na parte de cima quanto pra parte de baixo. Pra parte de baixo a mesma coisa. Eu tô aqui com uma calça segunda pele. Dependendo do lugar, ou eu coloco só a calça jeans, ou se for muito frio, eu tenho uma calça de fleece, coloco também, e depois a outra calça jeans, né? Enfim, se você vai para um lugar, vai para um café, um museu, alguma coisa, você retira o casaco mais grosso e fica só com as outras duas camadas, né? Aí você vai pegando o calor desses locais, na hora de você sair, você pega o casaco mais grosso e vai pra rua. Outra coisa muito importante é com relação às extremidades, né? Uma luva boa, uma meia boa de lã grossa, um bom sapato, que seja de preferência impermeável, né? A gente gosta aqui de usar umas botas tipo tênis, assim, de caminhada, né? Tem dado certo. E touca. É essencial, né? Vocês não têm ideia da diferença que é usar uma touca, assim, pra quem nunca viajou, né? Uma touca tapando a orelha e um cachecol, se você quiser. Às vezes o casaco vem com, né, uma golinha mais alta e não precisa. Bom, então essa aqui é a nossa dica, né? Efeito cebola. É isso que vai te ajudar a esquentar. E aí você pode me perguntar, mas onde que eu compro essas roupas? Se você já mora numa região fria do Brasil, como o sul do país, você não vai ter problema nenhum de encontrar, você já deve até saber onde comprar. Mas pra gente que mora nas partes mais quentes, por exemplo, como Rio de Janeiro, onde é que eu encontro essas roupas? A gente costuma comprar na Decathlon, onde o preço é melhor. Lojas do tipo loja de inverno, coisa e tal, os preços são bem mais caros, né? E também são roupas mais bonitas, mais estilosas. A nossa tem mais cara de roupa de esporte, que é o padrão da Decathlon. Uma outra sugestão é você comprar uma peça só de cada, né? Para chegar no país já com essas roupas e não passar frio, e comprar, né, alguma coisa na cidade de destino. Por exemplo, tem uma loja que é uma loja popular na Europa, chamada Primark, que é em várias cidades, Paris, Berlim, Lisboa, várias cidades tem essa loja e os preços costumam ser em conta. Por exemplo, esse casaco aqui a gente comprou recentemente numa loja em Leipzig por 20 euros. É o casaco que a Laura tem usado e vejam, é bem grossinho, coberto aqui, né? Tem mais um tecido para aquecer. É impermeável e corta-vento, né? 20 euros, valeu a pena. Enfim, aí depende muito também do seu estilo pessoal. Se você não se importa, né, de sair com a mesma roupa em praticamente todas as fotos, ok. Agora, se você se importa, aí você vai ter um investimento maior. Mas fica, né, de acordo com o estilo de cada um. Outra coisa que o pessoal pergunta é como é que vocês viajam para a Europa com apenas uma mochila, cada um com uma mochila, né? Essa aqui já me acompanha há muitos anos, né? Ela é uma Campron 44 litros, né? Tem de outras marcas. Ela é boa porque a gente não precisa despachar, né? Ela vai na cabine com a gente e já vai embora. Mas qual é o segredo? O segredo é você ter duas peças de cada, né?
segunda pele, 2 fleeces, um casaco apenas, né? Roupa que você vai dormir, roupa íntima, meia, essas coisas. E uma blusinha ou outra se você quiser ir para algum lugar que você vai tirar, né, o casacão e você quer ficar mais bonitinho. O que a gente vai fazendo? Lava roupa, né? Você tá usando uma e a outra tá secando, né? E a gente lava a roupa ou no hotel, às vezes a gente fica em alguma acomodação que já tem máquina de lavar roupa, ou então você pode lavar roupa em lavanderias que tem pelas ruas da cidade e não são muito caras, né? Então pra gente tem dado super certo. Nós estamos há quantos dias viajando, Carlos? Cerca de 20 dias, né? Pouco mais de 20 dias. E tem dado tudo certo, eu garanto pra vocês que nós estamos cheirosinhos. E nas outras expedições também. Nas outras expedições também é isso. A gente sempre tem 2 de cada, às vezes na blusa a gente tem a mais, mas é isso, lava roupa. Como a gente diz, depende do estilo de cada um. Tem gente que, né, quer variar, ok, leve muitas malas, mas pra quem quer, né, viajar com uma mochila, esse é o segredo. 2 peças de cada e vai lavando. Bom, pessoal, e rosto, né, mão, às vezes, quando você não tá de luva, que você expõe ao frio. Como é que a gente faz? Bom, tem um pessoal que usa, né, esqueci o nome que dá agora, mas vem do pescoço até que assim, cobre o rosto. É um pouco incômodo, às vezes, pra falar, mas enfim, mas pra andar é tranquilo. O que é importante é você usar um bom creme hidratante, né, daqueles bem grossinhos mesmo. Como por exemplo, a gente usa o Nivea de potinho, que é bem grosso, né? A gente não tá fazendo propaganda da marca, mas enfim, é a referência que a gente tem. Então a gente costuma usar, né? E dá super certo. Às vezes, mesmo utilizando esse monte de roupa, a perna resseca. E aí você vai e passa, ele é super importante. Batom, né, de tipo manteiga de cacau, protetor labial, hidratante labial, isso é importante você usar sempre, né, que pessoas que têm a pele muito ressecada pode ferir, sangrar e aí fica desagradável a viagem. Agora tem uma coisa que acontece comigo particularmente, quando eu saio, né, num lugar que é muito gelado, eu começo a lacrimejar. Mas se eu colocar um óculos por causa de vento, coisa e tal, já dá uma melhorada, né? Então, enfim, é também você se conhecer, né, e ir experimentando essas coisas que vão poder te ajudar a enfrentar o frio. Gente, é o seguinte, quem mora no Brasil, né, com esse solzão todo, acha que é a coisa mais terrível do mundo o inverno. Tem alguns momentos desagradáveis? Tem. Mas as pessoas desses países conseguem, a gente consegue também. Então aprender com eles, né? Utilizando as roupas, né, os procedimentos, tá andando na rua, tá com frio, entra numa loja, entra no mercado, dá uma esquentadinha, sai depois de novo. E é isso, se joga na sua viagem, curta o frio, né, que também é uma experiência muito legal, muito interessante e você não vai se esquecer.